Bom dia, senhoras e senhores! Estamos aí com um cafezinho na mão para fazer mais uma produção profissa e conversar sobre esse universo mágico, lindo e encantado da produção cultural. Meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos. Todos os dias eu venho aqui te dar alguma dica para o seu caminho ficar mais curto, para a sua vida de produção ficar mais fácil. Bom dia, Luca Aragão, já me dando bom dia aqui com toda a animação. Eu gosto assim das pessoas que aparecem aqui no sábado para dar carga total. Porque dá aquele preguicinha, aquele soninho de final de semana, né? Mas vamos pra frente, porque hoje, inclusive, eu nem fiz um roteiro. Primeira vez que eu me arrisco sem fazer um roteiro. Porque eu queria conversar um pouco. Ontem eu comecei a fazer um roteiro da live e de repente me vi contando a história da minha vida. E eu achei super legal, porque eu acho que, como eu faço isso há 20 anos, mais de 20, né? É legal você olhar para trás e entender o que foi que aconteceu no processo da vida, entender o que foi que aconteceu, que tipo de construção ou que tipo de evolução foi preciso fazer até encontrar uma velocidade de cruzeiro, digamos assim, né? Que é você não fazer mais esforço e a vida tá rodando legal, normal para você, sem você precisar fazer esforço para botar ela para rodar, né? Então, foi muito legal fazer esse exercício de olhar para trás. Então, quem não assistiu a live, eu acho que o nome tá assim, como dominar um projeto cultural, uma coisa assim, o nome do vídeo. Depois dá uma procurada aí. Procura no canal, é mais fácil de achar, né? Ou no perfil ou no canal, no IGTV ou no YouTube. E aí, no Facebook tem também. E aí, no meio dessa conversa, quem ficou do começo ao fim da conversa foi um grande mestre aqui de Pernambuco chamado Marcos César, que é um músico incrível, maravilhoso, fantástico. E ele fez uma pergunta já no finalzinho que foi super legal. Ele perguntou assim: Carlinha, então como é que eu faço para ter o produtor dos sonhos para música instrumental, que é o que ele faz, né? Isso me fez refletir de ontem para hoje. E tô aqui pensando de ontem para hoje. Quer dizer, eu respondi na mesma hora para ele o que eu acho e eu queria me aprofundar um pouco mais com você. Qual foi a minha resposta para ele? A minha resposta foi: Marco César, eu acho que você não tem que procurar um produtor ideal, porque não é que isso não seja possível, mas é mais difícil, porque a produção ela tem muitas coisas, né? É uma coisa muito plural e nem sempre aquela pessoa é boa naquilo, aquela pessoa que é boa naquilo pode ser boa em tudo, né? Então é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. E eu fiquei pensando assim, por que que era importante eu colocar isso para vocês? Porque acho que a gente tem uma coisa um pouco utópica mesmo. A gente fica pensando que a gente vai encontrar um super produtor que vai fazer tudo o que você precisa na vida, e você vai para a praia e vai ficar compondo suas músicas, é só isso. E isso é o conto da carochinha, isso é realmente uma coisa que eu não vi ainda na realidade, na vida real. Pode ser que exista, e né, não sei, mas aqui dentro da minha bolha eu ainda não vi isso acontecer, né? A gente tem que entender que a produção ela é uma construção, ela é uma construção que tem vários tijolinhos e a gente vai precisar de cada tijolinho desse para poder a nossa produção ser bacana, bem feita, né? E aí eu falando aqui agora para o artista, acho muito perigoso você ficar procurando uma pessoa que vai resolver o problema de vocês. É perigoso você ficar procurando isso porque talvez você não encontre e se frustre. E aí você fique achando que o problema é seu, que o problema está em você, está na sua arte, está na sua música, está no você que não sabe transformar a sua música num negócio, entendeu? E aí, talvez valha mais a pena você pensar em criar uma equipe de produção e não pensar em um produtor. Mas eu vou explicar isso bem profundamente, tá? Pra gente ir entendendo. Eu enxerguei que, assim, depois da live de ontem,
uma refletida mais assim e fiquei pensando em quantas coisas envolvem um projeto cultural somente o produtor. Quantas coisas só o produtor tem que fazer num projeto cultural. O produtor tem que fazer muita coisa. Até listei aqui. Vê. Tem a elaboração do projeto, tem a captação do recurso, tem a execução do projeto, tem a administração do projeto, tem a prestação de contas. Isso eu estou falando se a gente estiver pensando num projeto cultural. Se a gente estiver pensando, por exemplo, na carreira de um artista, ainda tem venda dos shows, ainda tem o acompanhamento dos artistas, ou seja, a pessoa que vai estar na estrada, né, que vai estar rodando com essa criatura para cima e para baixo, fazendo matéria de TV, show, tudo que tem que fazer, né, visita beneficente no lar dos idosos, enfim, tem um produtor que acompanha o artista para cima e para baixo, né? E ainda tem, fugiu. Ai, gente, é ruim de fazer roteiro, é isso, que aí eu já ia dizer assim, ainda tem, pá, já sabia, né? Mas já chega. Mas enfim, como você pode perceber, lembrei, ainda tem a parte burocrática da vida do artista, né? Porque nem sempre o artista é organizado burocraticamente. E a gente precisa entender que todo mundo que trabalha com arte, né, todos nós, precisamos ser organizados burocraticamente. Então a gente vai ter que abrir uma empresa, mesmo que ela seja um MEI, vale super a pena. Né? A gente vai precisar abrir uma empresa, tomar conta dessa empresa e tal. E o artista também vai precisar ter uma empresa, então tem que ter alguém cuidando dessa parte burocrática, tá? E aí, o que acontece na sua vida? Você pega toda essa confusão e joga em cima de uma pessoa e diz assim, essa pessoa vai saber fazer todas essas coisas e vai ter tempo, disponibilidade, vontade de fazer todas essas coisas para o meu produto específico e acabou, entendeu? Acho isso um pouco fora da realidade, mas a gente vai conversar aqui hoje justamente sobre o que acontece na realidade. O cafezinho tá tão gostoso. Vamos lá. Vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Deixa eu anotar aqui as coisas que eu não tinha anotado antes. Acompanhamento do artista, que eu não tinha anotado. E a burocracia, que a gente não pode esquecer. Vamos lá. Vou explicar cada coisinha dessa e até para vocês irem chegando às suas conclusões junto comigo, tá? O que é a elaboração do projeto? A elaboração do projeto é aquela fase que você vai pensar no projeto. Antes ele é só uma ideia, tá lá no campo das ideias, enfim, no reino encantado do mundo das ideias. E lá ele vai ficar, se você não tirar ele de lá, e ele não vai virar nada, ele só vai ficar lá naquela discussão do bar ou sentado no sofá dizendo seria ótimo se tivesse uma coisa assim. Pronto, só vai ficar ali. Para ele virar um projeto, a gente precisa pegar essa ideia e elaborar um projeto. Ou seja, a gente precisa trazer ele para a realidade. Né? Não adianta a gente achar que a gente vai fazer um super show encantado com 19 elefantes voando sobre a Torre Eiffel, porque isso vai ser muito difícil, né, de acontecer na realidade. Mas a gente pode pensar em uma outra coisa que seja factível, que a gente consiga, de fato, realizar, tá? Então, quando a gente vai elaborar um projeto, é justamente aquele momento que a gente pega os pés do artista e bota no chão. A gente vai trazer para o mundo real e vai transformar isso em orçamento, a gente vai transformar isso em uma justificativa, ou seja, eu vou dizer por que é que a pessoa tem que apoiar o meu projeto, né? Nessa fase de elaboração, você vai construir o projeto, você vai conseguir enxergar ele inteirinho, como é que ele vai acontecer, começo, meio e fim. Você vai escrever, defender ele, né? Vai escrever o que ele é, ou seja, o objeto do projeto. Você vai escrever o que você quer, qual é a transformação que você quer proporcionar em quem chegar perto do seu projeto, ou seja, os objetivos do seu projeto. Você vai escrever também por que ele de fato deve acontecer, que é a justificativa do seu projeto. Você vai escrever também como é que você vai fazer, que é a estratégia da execução do seu projeto, né? Quais são as metas do seu projeto. Então, tudo isso vai ser massa para você, porque você vai refletindo sobre o seu projeto e você vai transformando aquele projeto em uma coisa mais real, né? Não, de fato eu vou conseguir fazer, se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir realizar, né? Então, essa é a fase da elaboração do projeto, tá?
Nessa fase de elaboração, a gente procura quais são os editais que estão abertos para colocar o nosso projeto, ou a gente vai atrás de uma empresa, né, e mostra o projeto para a empresa, ou a gente conversa com a prefeitura da cidade para ver se a prefeitura da cidade acha que seja legal para a cidade apoiar aquele projeto, tá? Então, essa fase da elaboração, primeiro tem a elaboração, eu já comecei a falar um pouco da captação, né? Quem elabora o projeto pode ter muito talento para escrever, pode ter muito talento para fazer planilha, mas de repente essa pessoa pode não ter o talento para sentar na frente do cara da prefeitura e dizer assim, velho, sabe por que eu acho que a prefeitura tem que apoiar esse projeto? Por causa disso, disso e disso. Pode ser que essa pessoa que elaborou o projeto não tenha o brilho no olho que precisa ter, a paixão que precisa ter na hora que você vai captar o recurso. Por isso que eu digo que são duas coisas diferentes, né? A pessoa que escreveu o projeto é a pessoa que consegue concatenar as ideias, consegue reunir as ideias e dizer exatamente o que a pessoa vai conseguir entender muito bem o que é o seu projeto só lendo o texto dela. Mas a pessoa que vai captar o recurso, que aí a gente já está falando de uma outra função, que é a função do captador de recurso, a pessoa que vai captar o recurso é a pessoa que tem que ter aquela conversa que envolve a pessoa. Na verdade, assim, eu não tenho essa conversa não, tá? Eu sou péssima nisso. Mas como é que eu consigo captar o recurso dos meus projetos? Eu preciso estar muito apaixonada pelo meu projeto. E normalmente quando eu estou muito apaixonada pelo meu projeto é porque ele já está muito maduro. Aí eu consigo sentar na frente das pessoas e dizer, olha, esse projeto vale muito a pena. Esse projeto é importante para a cidade, é importante para o estado, é importante para o país. E aí eu consigo dizer isso quando eu de fato acho ele importante para o país, importante para a cidade. Quando ele é só importante para mim, não vai funcionar, essa venda não vai funcionar, porque precisa ser importante para quem vai pagar, né? Então eu preciso, se eu estou conversando com a prefeitura da cidade, eu preciso dizer que é importante para a cidade, né? E eu preciso justificar, dizer por que é importante para a cidade. E aí, esse captador de recurso é a pessoa que vai sentar na frente dessa criatura da prefeitura e vai dizer por que vale a pena investir. Ela vai sentar também com empresas, né? Vai procurar recursos, de onde eu posso encontrar dinheiro para pagar o projeto, tá? Então esse é um outro talento, essa é uma outra função, uma segunda função, que é a função de captador de recurso, tá? Depois que a gente consegue captar, tal, aprovou o projeto, vamos fazer, massa, aí entra em campo agora um outro personagem, que é o produtor executivo, a pessoa que vai executar o projeto. Essa pessoa que escreveu o projeto tem super talento para escrever e para conseguir resumir as ideias e fazer com que as ideias sejam entendidas. A pessoa que captou o recurso tem aquele talento de sentar e te encantar e fazer com que você abra a sua carteira e dê o seu dinheiro, né? A pessoa que vai executar o projeto tem um outro talento. Ela tem um talento que é assim, se você disser assim, estou precisando de um elefante cor-de-rosa, ela vai trazer um elefante cor-de-rosa para você. Eu preciso montar 3 palcos e eu tenho 3 horas para montar 3 palcos. Ela vai montar 3 palcos em 3 horas, entendeu? Essa pessoa da execução, ela tem a capacidade de pegar o desafio e resolver. Ela é daquelas que olha para a cara do desafio e se encanta. Eu sou essa pessoa. Essa é a parte que eu mais amo fazer no projeto, minha gente. Eu amo fazer essa parte. Então, ela é essa pessoa que ela vai conseguir tudo o que precisa para o projeto. Ela vai conseguir fazer tudo dentro do tempo. Ela vai conseguir contratar todas as equipes. Ela vai conseguir coordenar todas as equipes. Essa é a parte de execução do projeto. Para a gente entender melhor, falando de uma forma mais prática, o Luke está dizendo que adora também. Ai, delícia. Bate aqui. É muito bom, né? Nossa Senhora, eu chego que o coração fica acelerado de emoção falando, porque eu amo muito. Só para deixar bem claro, assim, para ser uma coisa bem clara, o produtor executivo ele vai pegar o projeto que foi aprovado e lá no projeto vai estar escrito assim, por exemplo, o objetivo do projeto é fazer 5 shows de rock em 3 dias numa praia, certo? Aí o produtor executivo vai pegar e vai ver que palco é esse, que equipamento de som é esse, que iluminação é essa, se vai ser aberto, se não vai ter cobrança de ingresso, né? De que forma vai ser feita a comunicação, tudo isso, claro que já está lá no projeto,
mas o cara vai conseguir fazer aquilo acontecer. Entendeu? Vai pegar o projeto e pá, botar para moer. Luke tá falando frio na barriga. Pois é, adoro. Eu amo. E agora eu tô numa fase que tô fazendo vários. Ai, que delícia! Mas, enfim, essa é a parte de execução. Agora preste atenção. A gente já falou de 3 talentos completamente diferentes. Um é de uma pessoa que senta no computador e escreve as ideias. O outro é a pessoa que conversa, envolve, conquista. O outro é a pessoa que bota para moer. Quando você diz assim, eu preciso do produtor dos sonhos, você está querendo que a pessoa faça tudo. E eu vou dizer a você, nos meus projetos eu faço tudo. Eu escrevo o projeto, eu capto o recurso, eu executo. E ainda vou falar mais coisa aqui. Mas é o meu projeto, certo? Se um artista chegar para mim e pedir para que eu faça tudo isso, eu não tenho tempo, nem vou ter o projeto dele na minha cabeça, então a gente vai ter um percurso muito maior para fazer isso. Nem vou ter a paixão que a pessoa precisa ter para captar o recurso. Eu só consigo captar recurso para meus projetos porque eu tô apaixonada. Só isso. E tu sabe, gente apaixonada como é, né? Gente apaixonada fica aquela... Ah, meu Deus, é tudo lindo. Né? E aí você consegue passar e dizer que é tudo lindo, tudo maravilhoso. E a pessoa acredita, né? Então, preste atenção. São talentos diferentes. A outra pessoa da execução, ela é muito mais prática. Né? Ela é prática, ela gosta de desafios, ela gosta como é que se diz? Ver a coisa de pé acontecendo, sabe? Ver tudo pronto. É isso, é outra pessoa, tá? E tem uma outra função, vamos lá, revendo. A gente elaborou o projeto, captou o recurso, aprovou lá no edital, legal, né? Já tem uma pessoa para executar o projeto, show de bola. Mas esse projeto, se ele estiver dentro de uma... Luke está falando aqui que é muito cansativo fazer tudo. Sim, é muito cansativo fazer tudo. E eu estou lutando para não acontecer mais isso na minha vida. Eu estou realmente assim, bem focada na parte de execução de projetos e está acontecendo uma coisa muito legal. Desde que eu foquei na parte de execução de projetos, que as pessoas entenderam que essa é uma função específica e tem, assim, fluído para mim um monte de execução de projeto. Estou muito feliz com isso. Obrigada a todo mundo e continue me chamando. Mas, só voltando para o meu raciocínio, vamos lá. A gente elaborou o projeto, captou o recurso, tem uma pessoa que já vai executar tudo. Só que esse projeto que foi aprovado no edital, por exemplo, ele tem uma burocracia, digamos assim, para ser cumprida. E para isso a gente precisa de uma pessoa chamada administrador do projeto. O administrador do projeto, ele é aquela pessoa que vai pegar o projeto, ele vai ler o projeto inteirinho e vai ver tudo que foi prometido naquele projeto. Tudo que você prometeu naquele projeto, ele vai listar e não vai deixar faltar nada. E também vai ver tudo que foi exigido no edital, vai listar e não vai deixar faltar nada. Eu explico, por exemplo, você prometeu que ia fazer 5 apresentações, 5 shows de rock. Tem que ter 5 shows de rock. Mas você prometeu também que ia ter libras. Aí o administrador do projeto vai dizer, não esquece que tem que contratar as pessoas de libras. E você prometeu também que ia ter um atendimento para idosos. Não esquece que tem que botar alguém para atender os idosos. O administrador do projeto vai ficar no calcanhar da pessoa que está executando, dizendo assim, olha, tem que cumprir isso aqui, tem que executar isso aqui. A gente prometeu que a gente ia dar 30 ingressos para alunos da rede pública de ensino. A gente precisa dar esses 30 ingressos, então vamos criar provas que a gente está dando. Então, entrega os 30 ingressos, faz um documento, assina um papel, pega o nome dos meninos, enfim, tira foto dos meninos lá no show, mas cria prova para deixar tudo documentado, certo? A gente precisa dessa pessoa que vai ficar prestando atenção nas datas, né? Eita, olha, a gente tem que executar, mas é até tal data, e a gente tem que prestar contas até tal data, a gente não pode perder isso. Essa é uma outra pessoa que executa o projeto, tá? Que executa não, desculpa, que administra o projeto. A pessoa que vai estar ligada em tudo que foi escrito e vai deixar a equipe atenta para realizar realmente tudo que está escrito ali no projeto, tá? Veja bem, quantas funções, né? Já foi a elaboração, a captação, a execução, a administração do projeto.
E agora entra uma outra criatura que faz a prestação de contas do projeto. A pessoa que vai fazer a prestação de contas, qual é o talento que ela tem que ter? Ela vai precisar acompanhar o projeto e todas as provas que foram criadas para comprovar que aquele projeto de fato foi executado, ela vai ter que ir juntando e organizando tudo. Por exemplo, a gente tinha que dar 30 ingressos para alunos da rede pública de ensino. Quais foram as provas que a gente criou? Ah, Carlinha, eu tirei foto dos meninos lá, eu fiz um documento da escola comprovando a doação, o recebimento, eu consegui uma lista de presença dos meninos, está aqui comigo. A gente vai pegar isso, a gente não, a pessoa que vai fazer a prestação de contas vai pegar isso e vai deixar tudo arrumadinho, bem bonitinho, vai fazer um relatório de execução, ou seja, ela vai contar o que foi que aconteceu. E sabe aquela lista que a gente fez, que é uma lista, a lista de promessas e de exigências do projeto? Então, ela vai pegar aquela lista e vai, a partir daquela lista, ela vai criar um relatório. Ela vai dizer, olha, esse item aqui, ele foi realizado de tal forma, deu tudo certo, tá aqui, ó, tem foto, tem documento que comprova, tal. Ela vai fazer um relatório de execução. Ela vai fazer também a parte contábil, ou seja, ela vai pegar o extrato do banco, ela vai mostrar exatamente quanto gastou com cada despesa e vai mostrar a parte documental, que é aquela parte que você mostra nota fiscal, recibo, tudo isso comprovando que todas as despesas foram feitas para aquele projeto da forma correta, respeitando cada rubrica do projeto, cada partezinha da planilha, né, cumprindo a planilha que você entregou. Essa é a pessoa que faz a prestação de contas, tá certo? Vamos para frente porque tem mais, né? Porque se você, por acaso, é um artista, você vai precisar de um produtor que vende, né? Que normalmente se chama de agente, né? Você vai precisar de um agente. O que o agente vai fazer? O agente vai passar as 24 horas do dia dele ligando para eventos, ligando para festivais, né, procurando na internet os festivais que estão abertos, os que acontecem todo ano, os que são novos que estão acontecendo agora. O agente vai precisar fazer isso, porque ele vai precisar preparar um bom release do artista, com uma faixa massa, um clipe lindo, para poder ir vender esse artista. Ele é um vendedor, mesmo, certo? Ele vai precisar vender. Essa daqui não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer tudo, né? Bem, entende que é diferente o talento para cada partezinha do processo, né? Além de você ter essa pessoa que vende, que é meio que o coração da carreira do artista, né? Porque, por exemplo, se você é um cantor, você precisa fazer muitos shows. Para você fazer muitos shows, você tem que ter alguém que esteja ali oferecendo, dizendo quanto custa, dizendo o que você precisa tecnicamente para conseguir estar lá, né? Então você realmente precisa de um vendedor que faça essas coisas e que esteja dedicado a isso. Isso é uma função muito específica, tá? Além de tudo, tem a pessoa que acompanha, que está sempre na estrada com o artista, né? Aí entenda, qual é o talento dessa pessoa da estrada, que já fiz muito e adoro fazer, me chamem. Ela vai ter que estar sempre prestando atenção, sempre se antecipando, como um jogo de xadrez, pensando na próxima jogada, né? Ela vai ter que sempre estar pensando no bem-estar do artista e fazendo com que o artista consiga cumprir todos os compromissos que ele tem. Então, por exemplo, às vezes a gente está em turnê e aí você tem de manhã cedo, logo de manhã, aquele jornal da manhã que o povo aparece tudo cheio de remela. Então, a pessoa de manhã tem que acompanhar esse artista. Então, você vai ter que entender qual é a hora que ele vai acordar. Digamos que você está numa cidade, está fora da sua cidade, você está num hotel. E o jornal acontece antes do café da manhã do hotel acontecer. Então, no dia anterior, já prepara, deixa um iogurte, uma frutinha já no quarto do hotel para o artista. E diz assim, ó, para o artista só não, artista equipe, tá? E diz, ó, gente, come uma coisinha antes, a gente grava, depois a gente senta e vem tomar café legal. Ou você fala com o hotel, né, e diz assim, ó, eu vou precisar que antecipe o café da manhã.
É porque tem gente que não gosta de acordar tão cedo e tomar café, entendeu? Mas aí você vai dizer, olha, eu preciso que antecipe o café da manhã, porque aí explica. E ó, todo canto que eu fui, os hotéis sempre foram legais, sempre realmente, não, tudo bem, a gente entende, a gente vai fazer um cafezinho aqui mais reduzido, tipo cafés individuais, mas a gente vai lhe atender, a gente chama uma equipe aqui, você fala com antecedência, né? A gente chama uma equipe aqui para cobrir e tal, vai dar certo. Então, sempre funciona bem, mas o produtor de estrada, ele precisa justamente ter esse talento de encontrar as soluções para essas coisas que vão acontecendo no caminho, né? Ele vai ter que saber como é que se faz um check-in no aeroporto, ele vai ter que entender como é que, como se diz, como é que você administra o excesso de bagagem, ele vai ter que entender qual é a carga que vai ter que ir via cargas e qual por exemplo, quais são os instrumentos que você pode levar normal no seu voo e quais são os instrumentos que você vai ter que mandar pelo serviço de cargas do avião ou até por terra, dependendo do tamanho e tal. Então, a pessoa da estrada é quem vai ver tudo isso, qual é o hotel que vai ficar, se o hotel é perto do evento, qual é o transporte que vai receber lá, né? Quem é que vai receber vocês lá no aeroporto, se tem um suporte local que vai receber vocês. Tudo isso é o produtor de estrada que vê. É um outro talento, concordam comigo? Então, e tem também o produtor que fica mais à frente da parte burocrática da produção, que é cuidar da empresa, deixar a empresa com os impostos todos em dia, né? Não esquecer de pagar nada, administrar o contador, né? Ter sempre as certidões negativas atualizadas, porque na hora que você vai receber do poder público, por exemplo, você precisa apresentar todas as certidões negativas, ok? E tá tudo na mão, que aí não atrasa o pagamento. Então, é um outro talento. A pessoa tem que gostar de burocracia, a pessoa tem que gostar de cuidar da empresa, né? A pessoa tem que curtir isso, eu curto, tá, gente? A pessoa tem que curtir, deixar ela toda redondinha, bonitinha, funcionando, tá? Então, vamos lá. Vou dizer para vocês agora quantos talentos ou quantos produtores, digamos assim, tem que ter num produtor, tá? Tem que ter o que elabora o projeto, o que capta o recurso, o que executa o projeto, o que administra o projeto, o que faz a prestação de contas, o que vende o artista, o que acompanha o artista na estrada e o que cuida da burocracia. São 8 talentos, minha gente, 8 talentos. E aí, quando você vira para mim e diz assim, como é que eu faço para encontrar o produtor dos meus sonhos? Eu tenho a solução. Contrate vários. Porque vai ser muito difícil você encontrar tudo isso numa pessoa só. E você pode encontrar. Eu já fiz tudo isso. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, eu só estou dizendo como é que faz, porque eu já fiz tudo isso. Eu já assumi todas essas funções, certo? Mas eu pergunto para você, 24 horas no dia, não dá para você fazer tudo isso e fazer bem feito, entendeu? Você precisa... Você consegue fazer tudo isso? Consegue fazer tudo isso. Principalmente no começo, precisa fazer tudo isso? Precisa fazer tudo isso. Mas a proporção que você vai crescendo, o ideal é, chama um assistente de produção para estar do seu lado. Daqui a pouco esse assistente de produção já vai estar viajando no seu lugar. Enquanto isso, você fica aqui administrando a empresa, né? Aí você chama um outro assistente, daqui a pouco esse outro assistente já vai estar executando o projeto, né? Aí você chama um outro assistente e você vai criando uma equipe. O ideal, artista, não é você ter um produtor. O ideal é você ter uma equipe, né? Mesmo que na sua equipe, são 8 funções aqui de produção, mesmo que na sua equipe você tenha 3 e cada um execute mais de uma função, entendeu? Por exemplo, quem administra o projeto pode prestar contas, né? Tudo bem, ótimo, maravilha. Quem elabora pode, de repente, administrar e prestar contas, né? Mas você tem que entender, por exemplo, quem capta o recurso é um talento muito específico, precisa realmente saber fazer isso. Então é muito importante que ele se dedique a isso, quem capta o recurso e quem vende, porque essa parte da venda a pessoa tem que ter muita dedicação. E é muito importante que ela esteja dedicada a isso, porque se ela começa a abrir demais o leque, daqui a pouco se perde e está sem vender, certo? Então, o que eu queria colocar aqui para vocês são
justamente essas faces da produção, né, que eu quis mostrar para vocês que nós, produtores, temos muitas funções diferentes, né? Nós temos que ter talentos diferentes para executar todas essas funções e nem sempre a gente consegue ter tempo hábil para executar todas essas funções. Então, se você está procurando um produtor que seja o produtor dos seus sonhos, ele precisa ter todos esses talentos, mas isso não é o ideal, tá? Então, procurar o dos sonhos não é o ideal. Talvez o produtor dos sonhos seja justamente a pessoa que enxerga que são vários talentos diferentes e que precisa de uma equipe. Talvez esse seja o produtor dos seus sonhos, né? Talvez você ter um produtor que enxergue isso, enxergue a pluralidade da produção, já é um bom caminho. Agora, se você é produtor e me diz assim, poxa, Carlinha, mas eu estou entrando nessa história agora, você está me assustando, né? O que eu digo para você é o seguinte, eu já passei por todas essas fases, por todos esses talentos, né? Por todos esses setores, digamos assim, da produção. E isso foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Então, a minha sugestão para você começa se instruindo sobre tudo isso, né? Vai maratonar meus vídeos, vai entender o que cada um faz, né? Cada um desses personagens faz. E tenta viver todos esses personagens. Até porque, assim, por exemplo, se você faz um curso comigo, no meu curso eu mostro todas essas faces, né? Todos esses caminhos. E você vai, a partir daí, entender qual é o seu lugar e vai também conseguir contratar os outros produtores que vão trabalhar com você. Mas para você contratar os outros produtores, você precisa saber o que eles fazem. Então é muito importante você se instruir antes. É muito importante você ter o conhecimento antes para você saber contratar. Por exemplo, eu não entendia nada de marketing digital. Aí fui fazer um curso para entender. Aí comecei a entender e percebi que quando eu contratava as pessoas, por exemplo, para impulsionar meus conteúdos e tal, eu não sabia contratar. Hoje eu sei contratar. Por quê? Porque eu fui tentar aprender, né? Eu fui entender como era que funcionava lá dentro. Então é muito importante você se instruir primeiro. Então, a minha dica para você, produtor, se você está querendo se encontrar nessas 8 funções de produção, é muito importante que você experimente todas elas, que você se instrua sobre todas elas, para entender qual é que você se identifica mais. E também para você ter experiência em todas elas, para você poder até contratar outros produtores, tá? Fazendo um resumão do dia aqui hoje, a gente entendeu que o produtor, ele tem vários talentos. Então, quando um artista procura o produtor dos sonhos, é muito perigoso, porque o produtor, ele precisa... a produção, ela está setorizada, né? Ela tem muitos setores. Eu vou dizer aqui para vocês os setores que mais me chamam a atenção, só para resumir e a gente não se perder, tá? Elaboração de projeto, captação do recurso, execução do projeto, administração do projeto, prestação de contas, vendas, acompanhamento de artista e burocracia. São 8 setores que precisam de produção, tá? Então, artista, se você está procurando o produtor ideal, o ideal é você ter uma equipe, tá? Você pode começar devagarzinho, um produtor fazendo várias funções, daqui a pouco 2 produtores dividindo as funções, daqui a pouco 3 produtores, cada um com umas 2 funções, e você vai assim ajudando a sua própria carreira, ajudando o seu próprio talento. E você, produtor, vai entendendo que a gente precisa de colegas, a gente precisa ter pessoas por perto, né? Claro que eu sei que no começo a gente começa fazendo tudo sozinho, mas é importante você ir expandindo a mente e entendendo que você vai precisar de apoio para fazer sua produção grandona, legal acontecer. Você vai precisar de pessoas perto de você te ajudando nesse processo, tá certo? Eu espero que essa conversa tenha sido massa para você, porque foi massa para mim, porque eu adoro descobrir essas coisas juntinho com vocês, tá certo? Amanhã é domingo, não tem conversa, amanhã é dia de dormir até acordar e ficar nova, zerada para a semana que vem. Mas na segunda-feira eu tô aqui para conversar com vocês, tá certo?
Um beijo enorme. Aproveita aí o sábado e o domingão para dar uma maratonada nos conteúdos e entender bem direitinho o que um produtor cultural faz. Se esse conteúdo foi importante para você, por favor, compartilha com as pessoas, mostra para outras pessoas que estão querendo trabalhar com produção, mostra para aquele artista que está precisando de um produtor, para ele entender como é que funciona esse universo da produção e até saber contratar os produtores melhor, né? E, claro, não deixa de seguir o canal, não deixa de ativar o sininho, porque aí você vai ficar sabendo quando chegam novidades por aqui, tá certo? O meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos, estou aqui para te ajudar a executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo, tá bom? Um beijo enorme e bom final de semana. Tchau, tchau!